A Daniela é advogada, com experiência na área consultiva de contratos, pós-graduada em Direito Contratual pela FGV, engenheira de telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, consultora, né, e sócia da Motirô Consultoria e Inovação e consultora LGPD. O Augusto, superior em rede de computadores, certificações, ITIL? PMI? Me corrija, Augusto. ITIL, ok. ITIL é como os RH gostam de chamar. Oh, perfeito. Especialista em rede de computadores e segurança, analista em sistemas empresariais RP e PMS. Sim. Membro NPPD, colunista do jornal Águas Claras e consultor em proteção de dados. Gente, arrasa. Boa exclamação. Maravilha. Olá, gente. Eu vou pedir para o Ronaldo colocar a minha apresentação, por gentileza. Nós vamos falar sobre princípios e as bases legais. Sou da Motirô Inovação, sou sócia da Thaís, e o Augusto vamos falar sobre os fundamentos da nova ótica em proteção de dados, vou falar sobre os princípios e ele sobre as bases legais. Bom, como alicerce da adequação, né? Então, os princípios são para a implementação da LGPD, o que os alicerces são para a construção de uma casa. Nós temos aí 11 princípios, né? O pessoal costuma dizer que são 10, mas esquece que do primeiro e o mais importante aí talvez, que é o da boa-fé, né? Que ele está, inclusive, ele está no caput do artigo 6º, que traz o rol dos princípios da lei. O princípio da boa-fé, ele visa estabelecer padrões éticos de conduta, né? E é um dos principais fundamentos do direito privado. O princípio da finalidade, ele vem trazer aí fala sobre a finalidade da coleta e tratamento dos dados, né? Então, para a empresa poder tratar os dados, ela tem que ter uma finalidade específica. Então, a finalidade tem que ser legítima, específica e adequada. Então, logo em seguida, vem aí o princípio da adequação, que fala sobre a compatibilidade com as finalidades e a necessidade. Então, esses três princípios, eles formam juntos um bloquinho, né? Finalidade, adequação e a necessidade. O princípio da necessidade fala sobre a essencialidade dos dados, né? Então, quando você vai coletar um dado para uma finalidade específica, esse dado é realmente necessário? Né? Então, se você vai fazer um cadastro do cliente, você perguntar para ele, por exemplo, qual a religião dele, é um dado necessário? Possivelmente não. Então, esse princípio vem trazer esse filtro. Pode mudar, Ronaldo. Então, o próximo princípio aí vem falar do livre acesso. O livre acesso visa garantir aos titulares a consulta facilitada dos seus dados, né? Então, esse princípio vem dizer que a empresa tem que fornecer aos titulares os dados dela quando ele solicitar. Daí vem o princípio da qualidade dos dados, que fala sobre a exatidão e clareza dos dados, né? Então, esses dados têm que ser claros. Desculpa, gente. Acontece. O celular do marido aqui, que largou aqui e me atrapalhou. Nem assistindo a apresentação, ele está e ainda me atrapalha. Muito bem. Garantir, então, a qualidade dos dados. Então, visa a exatidão dos dados, né, clareza, e
Sim. que os dados sejam sempre corretos. Porque imagina só um dado incorreto num score de crédito, por exemplo. Pode impedir a pessoa de fazer um financiamento, de conseguir um financiamento, um empréstimo. Também um exame, por exemplo, né? Um exame que está com o resultado errado, ou um resultado trocado. Isso pode prejudicar muito a pessoa. Então, é importante que a empresa sempre vise pela qualidade dos dados, que tem que estar sempre atualizados e sempre transmitir assim, a veracidade, né, dos dados, sempre atualizados. Próximo. Pode mudar. Então, tem o princípio da prevenção. O princípio da prevenção, ele diz que a empresa tem que tomar todas as medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude de tratamento de dados pessoais. Então, a empresa tem que sempre fazer tudo que está ao alcance dela para prevenir que ocorram incidentes de vazamento de dados. Outro princípio é o da não discriminação. Então, a empresa não pode coletar dados que possam prejudicar ou discriminar as pessoas, né? Por exemplo, no processo seletivo, a mulher vai fazer entrevista e perguntam para ela se ela é casada e se ela tem intenção de ter filhos. A gente já vê aí, né, que normalmente para homem não se pergunta isso, e para mulher pergunta. Então, isso já é uma coleta de um dado que é discriminatório, né? É ilegal, né, até, mas a gente sabe que muitas vezes isso acaba acontecendo. E o princípio da responsabilização e prestação de contas, que é aquele que diz que o agente tem que adotar medidas eficazes e capazes de comprovar a observância do cumprimento das normas. Por isso que é tão importante o registro de todas as fases do processo de adequação. E por isso também que as empresas têm que fazer a adequação para garantir que elas vão ter documentação para atender esse princípio, né? Então, ela tem que prestar contas ao titular. Pode passar. Ronaldo, só volta um pouquinho. Eu acho que você deve ter pulado uma transparência, um slide. Volta mais um. Aqui, o princípio da transparência. Gente, esse é o princípio mais importante da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, ele é, assim, um dos pilares da LGPD. A Patrícia Peck costuma falar que a transparência é a rainha dos princípios, de tão importante que ele é, né? E realmente, quando a gente pensa em transparência, a Mari usa um termo que ela fala que a transparência é a palavra de ordem da LGPD. Verdade. Né? Então, sem transparência não existe confiança, né? E a lei perde o sentido, né? Então, só através da transparência que é possível atingir a finalidade da lei. Então, o titular de dados precisa ter ciência de quais dados estão sendo coletados, por que eles estão sendo coletados, como está sendo feito o tratamento desses dados e com quem esses dados estão sendo compartilhados. Se não houver transparência, o titular não consegue exercer o direito dele, o direito de autodeterminação informativa, que é um direito garantido pela lei a ele. Né? A transparência, o princípio da transparência é um dos fundamentos da política de privacidade. Né? Então, a política de privacidade tem que ser baseada sempre na transparência, que a ideia é justamente informar o titular dos dados sobre quais dados deles estão sendo coletados, tratados, compartilhados e de que forma.
É isso mesmo. Então, esse princípio traz aí a obrigação da empresa de sempre informar o titular de dados, tudo isso que eu falei, e traz a obrigação de proteger e demonstrar, né? Demonstrar para o titular de dados. O titular de dados tem direito de saber como que os dados deles estão sendo protegidos, o que a empresa está fazendo para proteger os dados dele. Aí o princípio da segurança, que fala sobre... Aí é mais na segurança da informação mesmo, né? Então, a empresa tem que tomar todas as medidas técnicas e administrativas possíveis, todas as que tiverem ao alcance dela, para evitar qualquer incidente de segurança, né? É isso. Pode ir lá para o último, Ronaldo, por favor. Penúltimo, na verdade. Isso aí. Obrigada. Então, gente, é assim, todos os princípios devem estar presentes no processo de implementação e todos os princípios devem estar presentes depois da implementação, né, na fase de manutenção, que a gente sabe que depois da implementação da LGPD, a empresa precisa fazer a manutenção. E um dos requisitos da adequação é que a empresa atenda todos os princípios. Se a empresa violar apenas um dos princípios, ela já vai ser considerada inadequada, não compliance com a LGPD. Né? Então, era isso que eu tinha para falar sobre os princípios. Eu gostaria de agradecer vocês pela audiência, agradecer aos organizadores, ao Ronaldo, que está aí cedendo para a gente a plataforma e fazendo toda essa logística aí, né? A Maura, a Thaís, a Fernanda e ao Wesley também, o Lelo, que fez que fez o site, a landing page para a gente. O Lelo é da DH Comunicação. Muito obrigada. Obrigada a todos. Augusto, passo a palavra. Presente. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Bom, agora aí que nós terminamos aí a falar sobre os princípios, nós vamos agora falar sobre as bases legais, né? Que para atuarmos na área da privacidade e da proteção de dados, você vai precisar realmente entender e dominar um pouco o que é a base legal. Na verdade, um pouco não, né? Você vai precisar realmente dominar o que são bases legais. Mas antes de definir o que são bases legais, nós vamos ter que estabelecer, ou melhor, antes de falarmos o que são as bases legais, nós vamos ter que definir o que são as bases legais, né? Para ficar o entendimento de todos bem alinhados. Então, eu gosto de dizer o seguinte, assim como foi dito, eu até anotei aqui, ó, assim como a transparência ela serve como um nome específico para os princípios, as bases de dados nada mais é do que a regra do jogo, tá? Então, em resumo, as bases ela vêm para estabelecer as regras do jogo de forma a não prejudicar nenhum modelo de negócio, interferindo de forma negativa ou dentro das empresas ou dentro dos setores públicos. Ela não vem para interferir no modelo de negócio desses setores, ok? E uma segunda pergunta que talvez fique no ar é, ok, Augusto, já compreendi o que é a base legal, o que são as bases legais, né? Ela vem para definir a regra do jogo, mas qual base legal eu vou utilizar? Pois é, aí é uma pergunta que não existe receita de bolo, tá? Não tem como a gente falar, vamos usar a base legal sempre para este ou aquele dado, tá? Para definir a base legal, é preciso conhecer e interpretar particularidades de cada processo concreto, tá? É preciso que você conheça bem as 10 hipóteses trazidas junto com suas características. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou falar das bases de uma forma mais resumida, na verdade bem resumida, né? Mas dentro de cada base existem as suas características. Então, para não deixar muito longo esse vídeo, a gente vai falar de uma forma mais resumida. Eu vi que o Fernando já alterou aí o slide, Fernando, muito obrigado. E como eu sou da área de TI e da área de processos, eu quis colocar esse gráfico para que a gente tenha mais ou menos um mapa mental aonde que entra
bases legais num projeto de adequação, né? Se você observar, a base legal ela vai entrar aqui, ó, no planejamento, tá bom? Então, é feita a conscientização, o mapeamento, a análise e depois entra o planejamento. No planejamento é onde vai ter as diversas reuniões, enfim, e vai ser discutido ali as bases legais neste momento. Ok, pessoal? Bom, mas vamos deixar agora de falar muito e vamos, então, bater um papo aí sobre as 10 bases legais de uma forma bem resumida. Só deixo o lembrete que cada base tem as suas características, tá ok? Fernando, por favor, amigo, altera aí o próximo slide, por gentileza. Maravilha. Primeira base, consentimento. Ô, base danada essa, né? Quem já não ouviu falar que LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, nada mais é do que o consentimento do usuário, né? Eu escuto isso ainda constantemente pela equipe de marketing, por exemplo, área comercial, e eu compreendo, porque a lei ainda não está sendo divulgada como deveria ser, né? É uma lei nova, como já foi dita, mas consentimento. E esse é um assunto que mais fazem confusão, né? Eles acham que a lei de proteção de dados é somente consentimento, mas não é. Ela somente é uma lei entre as 10 bases legais, ok? Vamos falar aí sobre segunda base, que é obrigação legal ou regulamentação. Regulamentação. Engasguei aqui, desculpa. Para deixar mais fácil, vou deixar um exemplo sobre esta base, tá bom? Imagina uma clínica ou um hospital onde o paciente fala assim, por exemplo, eu vou para uma clínica de psicologia e eu falo, olha, doutora, legal, eu não quero que você fique mais com os meus dados. Já terminou a sessão e eu quero que agora todo o meu prontuário que você fez, todos os meus dados, você simplesmente descarte. Não pode, entendeu? O profissional não vai poder, até porque a lei ela vem para agregar, ela vem para somar, ela não vem para retirar o que já tem, tá? Isso vale também para os hospitais. Os hospitais, se não me falha a memória, depois alguém me corrija se eu estiver errado, são 20 anos que tem que ficar lá o prontuário médico dentro dos hospitais, né? Eles não podem simplesmente descartar. E por que isso, né? Porque se futuramente precisar de algum histórico do paciente, fazer uma cirurgia, tem que ter esses dados em mãos, tá bom? Então, lembrando, mesmo que o titular queira que seus dados sejam apagados, não vai ser possível, ok? Próximo, terceiro, é políticas públicas. Bom, essa aí como o próprio nome já diz, esta é uma lei destinada aos órgãos públicos, de forma direta ou indireta, tá? E quem são os nossos órgãos públicos? Educação, economia, saúde, né? Entre outros órgãos públicos se enquadram aí nesta base legal. Quarta base fica sendo pesquisa. Esta base, pessoal, olha, eu já conversei com algumas pessoas, alguns gerentes da área de marketing, e eles falam muito que eles não têm ainda algum conhecimento, alguns, né? Não são todos, claro, pelo menos os que eu andei batendo papo, eles acham que eles podem enquadrar pesquisa para estar colhendo dados para poder fazer as suas campanhas de marketing, né? Mas não pode. Essa base legal de pesquisa só pode ser usada por órgãos de pesquisas, tá? Isso quer dizer que não pode ser usada mais para nenhuma finalidade, a não ser que sejam por órgãos de pesquisa. Ok, pessoal? Quinta base, execução de contrato. É uma base efetiva ao tratamento de dados que ela vai fazer o quê? Ela vai dar consentimento à pessoa que está entrando com uma ação, tá? Ação não, desculpa. Ela vai fazer parte ao titular, ao pedido do titular. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático, tá? Aplicativo de comida ou os deliveries, tá? Quando você solicita ou pede comida no aplicativo, você vai lá, preenche os seus dados no aplicativo, por exemplo, no iFood da vida, coloca lá os seus dados, mas o aplicativo tem que compartilhar com o restaurante os seus dados para poder cumprir com o que ele está oferecendo, né? Então, essa lei ela se enquadra para esse caso. O mesmo cenário para quem pega,
por exemplo, Uber, 99 Pop, entre outros. O aplicativo ele precisa compartilhar as informações com terceiros. Ok, pessoal? Sexta base, exercício regular do direito de processo. Essa base, ela autoriza com que, aí é essa base que eu estava me referindo, né? Ela autoriza que a pessoa possa exercer o seu direito de entrar na justiça sem precisar informar a outra pessoa. Tá? Eu gosto de um exemplo muito bacana que a professora Mariana dá, é o seguinte, imagina que o Augusto, o motorista, vai lá e bate no seu carro, pronto, eu bati lá no seu carro e fugir. É claro que eu não faço isso, né? Apesar de nunca ter batido, mas eu não faria isso, mas digamos que eu bati no seu carro e fugi. Você não vai chegar depois lá na minha casa e falar, ô Augusto, ó, você bateu no meu carro, lembra? Ontem, ó, assina aqui, ó, autoriza aqui para eu poder botar você na justiça. Poxa, ninguém vai assinar uma prova contra si, né? Então, essa lei nos protege nessa situação. Outra questão também é para quem deve, por exemplo, prestações de condomínio ou qualquer outro tipo de prestação, né? O condomínio não vai chegar lá no morador, no proprietário, e falar, ó, você está devendo aqui já uns 3, 4 meses, eu vou ter que botar você na justiça. Você está de acordo, não está? Não, não é assim que funciona, por isso que tem esta lei. Obrigado, Arnaldo. Acabei que eu me empolguei aqui, mas você já alterou. Muito obrigado. Sétima base é a proteção da vida do titular ou de terceiros. Eu gosto muito dessa base, porque para quem faz caminhadas, para quem gosta de esportes radicais, eu gosto de usar alguns exemplos para esta base. Tá? Essa base legal, ela autoriza o tratamento de dados em todo momento que a vida estiver em risco iminente e concreto. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo que vai ficar, acredito eu, que prático. Digamos que o Augusto vai fazer lá uma caverna, vai fazer uma caminhada e explorar cavernas. Tá? Eu informei somente a minha esposa e estou lá com meus equipamentos e fui, sozinho. Falo que vou voltar em 2 dias, dá 5 dias, eu não volto. Tá? Então, a partir que ela for da parte do meu sumiço, devido a essa exploração, eles vão poder usar ferramentas, por exemplo, a minha localização do celular, do GPS, pelo menos a última localização, eles vão poder começar a tentar me rastrear sem que eu tenha que dar esse consentimento, ok? Então, quando envolve risco de vida de forma concreta e eminente, entra aí esta base. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho, senão aí eu fortaleço aí com outro cenário. Tutela da saúde. Esta base, ela especifica o regulamento tratado para a prestação de serviço à saúde por profissionais da saúde ou as entidades sanitárias, né? Ela é a mesma questão da terceira. Assim como a terceira só pode ser usada por órgãos públicos, essa aqui só para quem é da área de saúde. Nossa penúltima base, que precisa ser vista com muito cuidado e com muitos detalhes, pessoal, é o legítimo interesse do controlador. Tá? O controlador de dados, ele precisa justificar essa base de forma a ser realizada quando for atender os interesses de um terceiro. Eu vou resumir. O tratamento de dados ele tem que ser justificado por essa base toda vez que ele for tratar de um dado de terceiros, tá? Mas lembro que essa base, ela não é uma carta coringa, ela não pode ser utilizada de forma aleatória, ela existe regras para ser colocadas esta base. Eu não vou colocar aqui agora as regras, senão vai ficar mais longo esse vídeo, mas depois eu coloco quais são as regras, quais são as diretrizes para poderem seguir essa base, que inclusive ela é até um capítulo à parte, né? Dá para fazer depois uma live falando somente deste capítulo específico. E a nossa última base que fica é a proteção do crédito, né? Que é a nossa base 100% brasileira, né? Ela foi assim que começou a ter o assunto LGPD no Brasil, depois que as instituições financeiras começaram a ver a lei, elas falaram, opa, peraí, que nós temos aí que nos proteger aí de alguma forma, né? Então, essa base, ela autoriza o tratamento de dados
quando o titular for dar prejuízo a alguma instituição financeira ou de proteção de crédito, certo? Então, essa base, os bancos, ou seja, vai continuar podendo mandar notificação, processando, sem ter que pedir autorização dos dados. Essa base ela é muito utilizada, ela deve ser utilizada com muito cuidado, né? Até porque, como eu já comentei, ela não existe em outras regiões, em outras legislações. Ela é 100% brasileira. Tá bom, pessoal? Eu não consegui acompanhar aqui as perguntas, mas o que eu puder contribuir dentro do possível, estou aí à disposição de todos. Muito obrigado e vamos em frente. Tem uma perguntinha aí já, Augusto, Daniela e Augusto, obrigado pelo agregar de vocês. Tem uma pergunta aí, ó. Existe algum artigo na lei que trata da responsabilidade da própria pessoa relacionada a um possível vazamento de dado pessoal que venha a ocorrer ou por sua própria negligência ou por terceiros? Veja aí quem vai responder, ou se um vai complementando a resposta do outro. Você pode começar, Camila. Daniela, desculpa. Gente, olha, é porque eu estou meio gripado, na verdade, totalmente. Então a cabeça está assim. Mas tá tudo certo, vamos responder aí a Ing, né? Que eu acho o nome do usuário. Você pode repetir a pergunta, por favor, Thaís? Posso. Existe algum artigo na lei que trata da responsabilidade da própria pessoa relacionada a um possível vazamento de dado pessoal que venha a ocorrer, ou por sua própria negligência ou por terceiros? Que é um ponto assim que a gente que é consultor é muito questionado, né, quando a gente vai nas empresas. Sim, é uma das coisas que as empresas falam, eu adequo, invisto em sistema, mudo todo o meu processo, aí quem vaza é a pessoa. Então tá aí com vocês, gente. A Bela partilhar, tem coisa para falar aí. Eu posso... Vai, Canela. Primeiro as damas, senão eu começo. Fica à vontade. Tá sem som, Dani. Nossa, é verdade. Falando aqui. Gente, eu acho que nesse caso, assim, não existe um artigo da lei que eu conheça que fale sobre isso, né? Sobre negligência do próprio titular de dados. Mas aí que é importante, muito importante, a empresa manter os registros de tudo que ela faz para proteger os dados, que ela atendeu a todos os princípios. Então, ter registros do processo de adequação, essa vai ser a defesa dela, né? Porque pode acontecer, sim, de o dado ter sido vazado pelo próprio titular e ele querer, de repente, acusar a empresa aí para querer uma indenização. Então, a empresa estar adequada, eu acho que é talvez aí o único meio dela se resguardar. E completando o que você disse, Daniel, o que eu também não vi nada na lei específica sobre este assunto, né? Mas eu entendo o seguinte, é uma questão também mais de governança e de processo dentro das empresas. Por quê? A partir que uma empresa ela vai dar o acesso remoto para um funcionário, ela dá o seu celular, ela dá o seu computador, ela tem que dar as diretrizes para esse colaborador, ela tem que informar as regras de segurança, que aí está incluso o que pode, o que não pode fazer, e geralmente, quase sempre, pelo menos as empresas que eu participei, a gente assinava um termo de responsabilidade. Eram dois termos, um de responsabilidade na parte de TI e um outro na parte de confidencialidade. Tá? Então, assim, respondendo de forma direta, se um funcionário ele assina diversos termos, é orientado pela empresa, a empresa oferece treinamento, e mesmo assim, esse funcionário ele pega uma informação, sem querer ou não, ele divulga ao público, eu imagino que esse funcionário ele possa sofrer aí algumas punições, aí é mais uma questão mais jurídica, né? Mas eu acho que são etapas que tem que ter. O que não dá, como também eu vejo, é assim, pessoal, as empresas têm o hábito de pegar, por exemplo, um celular
comercial, entregar para o colaborador, para o funcionário, e só isso, entendeu? Não fala que tem que ter regra de proteção de 2 etapas, não orienta sobre possíveis vírus que podem vir, às vezes, por e-mail ou por mensagem falsa, tá? Então, assim, ela simplesmente solta. Aí também não pode, né? Porque nem todo mundo conhece da tecnologia, principalmente na parte da segurança da informação. Aí, eu acho que é uma briga boa jurídica, mas eu, resumindo, eu entendo o seguinte: se a empresa seguiu todos os seus processos corretamente, de orientação, treinamento, segurança, fez lá os equipamentos de se conectarem via VPN, fez tudo certinho como manda os protocolos de governança, como manda a lei. Mesmo assim, houve uma proteção, o jurídico ele vai trabalhar de uma certa forma. Eu acho, acredito eu, mais a favor às empresas. Agora, se pegou o segundo cenário, pegou um celular, um computador, toma aí, ó, vá trabalhar e não está nem aí e não se preocupou, aí não, aí realmente a empresa é que vai sofrer algumas punições. A conscientização é parte do processo de implementação. Então... Com certeza. Exatamente. E a gente tem que lembrar que, embora não tenha artigo específico na lei falando dessa responsabilidade em si, nós temos todo um ordenamento jurídico que faz a interligação entre a LGPD. Né? Então, exatamente o que o Augusto falou. Se a empresa se resguardou dentro de uma boa política de governança, fez todos os requisitos possíveis para a segurança, como a Mariana falou, anteriormente ao fato ocorrido, aquele fato vai ter um olhar diferenciado pelo jurídico, pela autoridade. Né? O professor William falou, eu falo muito, a agência, eu tenho que botar na cabeça que a autoridade... Autoridade, Eu sou uma daquelas. Sim. Tem uma pergunta aqui, ó, do Ricardo Capozzi. Ai, desculpa, Fernanda, você ia concluir? Pode concluir. Eu ia concluir nisso, que vai depender do caso em si. Então, se a empresa tomou todas as precauções anteriormente ao fato e fez treinamento daquele funcionário, lógico que a responsabilidade não será da empresa, né? Será daquele próprio funcionário ali assumindo a sua responsabilidade. Sobre essa pergunta, Augusto e Dani, eu ia falar para deixar, o Ricardo, se você não se importar, o próximo tema é LGPD com segurança. Então, eu acho que ele pode te responder, e se não responder, no final, os consultores com certeza vão ter maior prazer em acrescentar isso para você. Tá? Se Dani e Augusto estiverem de acordo. Não, eu estou lendo aqui, ele realmente, vamos deixar da área da segurança para a gente não trocar os temas. Que vai entrar no tema deles, acho que... Exatamente. Legal, podemos seguir, gente, gratidão pela participação, Fernanda. Obrigada. Obrigada, Dani. Uma observação que eu chamei Fernando, que está mudando o slide, e é Ronaldo, tá? Fernando, Arnaldo, Fernando, você trouxe a equipe inteira. Foi bom que a gente deu uma risada aqui, mas está tudo certo. Ronaldo, obrigado aí pela sua atenção, agradeço a atenção de todos, a quem está envolvido nesse projeto, a doutora Fernanda, a doutora Thaís aí, por esse... Obrigada, eu não sou doutora, mas está tudo bem, gente, vamos junto, é muito legal ver isso tudo aí acontecendo. Obrigada, Dani. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Augusto, por suas explanações. Foram muito agregadoras. O pessoal aqui no chat curtiu muito. É um tema muito importante, né? Exatamente como vão ser tratados os dados daqui para frente. Então, um tema muito relevante. Muito obrigada. Foi ilustrativo demais. Vocês são brilhantes.